conosco nesta manhã, meu Pai. Pela noite de paz, de descanso, a noite recuperadora que o Senhor nos deu. E agora estamos aqui, Senhor, para aprendermos da Tua palavra juntos. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor me dê um raciocínio rápido. Senhor, que a minha memória possa estar aguçada para lembrar de tudo aquilo que temos estudado e temos preparado ao longo dos anos. A Tua igreja está aqui para receber, Senhor, o ensinamento que vem do Senhor. Assim, ó Pai, nós pedimos esta bênção, porque, aleluia, a palavra do Senhor nos instrui, nos direciona, a palavra do Senhor nos leva a uma vida de comunhão com o Senhor e também nos limpa, nos purifica, porque o Senhor Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Senhor, agora aqueles irmãos que vão também nos acompanhar através da internet, Senhor, que todos possam estar recebendo também onde estiver, cada um servo do Senhor, que possa estar sendo edificado, Senhor, com a Tua palavra nesta manhã. Ó Deus, assim nós nos rendemos ao Senhor e pedimos em favor dos irmãos que não puderam vir, seja por um problema de enfermidade, seja por uma viagem, que o Senhor esteja guardando a vida de cada um, onde quer que esteja, Senhor, este servo, serva do Senhor, esta serva do Senhor. Nós nos rendemos a Ti, pedimos sobre o culto desta noite, que seja um trabalho abençoado, o culto da família, que a Tua graça seja derramada sobre este lugar. Abençoa os irmãos que estarão dirigindo, pregando, realizando a Tua obra. Continue conosco, Deus, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós queremos pedir aos irmãos que já estão nos acompanhando aí na internet, para os irmãos compartilhe aí na sua rede social, no seu grupo da família, no grupo do WhatsApp, no seu Facebook e assim sucessivamente. Sim, a irmã Rose está comunicando que os irmãos que estão fazendo o pré-batismo, estão se preparando para o batismo, que os irmãos possam acompanhá-la também para uma sala especial para participarem do pré-batismo. Glória a Deus. Todos prontos? Todos com a lição em mãos? Vamos lá? Meus irmãos, como todos sabem, olhando aqui para frente, nós estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras Sagradas. Esse livro que é inspirado, inerrante e infalível, que é a palavra de Deus. Inspirado, inerrante e infalível palavra de Deus. Desde a lição de número 1, que eu estive aqui com os irmãos na abertura deste trimestre, estudamos sobre a autoridade da Bíblia. Na lição de número 2, nós estudamos a inspiração divina da Bíblia. Na lição 3, a inerrância da Bíblia, a inerrância da palavra de Deus. Na lição 4, a estrutura da palavra de Deus, porque como ensinamos, pega nesse livro aí, na Bíblia que você tem, segura ele, só para me te explicar um negócio, está aí? Aparentemente você está pegando um livro, sim ou não? Mas na realidade você está pegando 66 livrinhos, compilados que estão juntos em um conjunto de pequenos livros que nós chamamos Bíblia. Porque na realidade o único lugar que a palavra Bíblia está na Bíblia é na capa. Por quê? A palavra Bíblia, ou Biblos, ou Biblion do grego, significa conjuntos de pequenos livros. Então nós temos esta estrutura desta palavra. São 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, 40 autores, aproximadamente 1.500 anos para ser escrito, em lugares diferentes, pessoas diferentes. Depois ajuntam 66 livros, põem tudo no mesmo lugar, e um livro não choca com o outro. Pelo contrário, um cumpre o que o outro está falando. Sabe por quê? 40 autores diferentes, mas o inspirador da Escritura foi um só. Então, se eu tenho um autor que dita tudo que foi escrito, não há chance de errar. Entendeu como? E eu queria que você desse um glória a Deus, se você ficasse feliz depois que eu vou falar. A Bíblia, irmãos, é o único livro que quando você lê, você tem o autor dela perto de você. Não é fantástico isso? Você ter quem escreveu pertinho de você.
Porque se você quiser ler um livro de Carlos Drummond de Andrade, né, aquele aqui de Itabira, Minas Gerais, se você quiser ler o livro dele, e aquela poesia, E Agora José, ou Há uma Pedra no Caminho e tal, qualquer outro de Carlos Drummond de Andrade, ou se você quiser ler de outros autores brasileiros, escritos de Rui Barbosa, já foram, né, para o Beleléu há muito tempo, o corpo já dissolveu, vai lá. Agora a Bíblia não, a Bíblia ela é o único livro que quando você lê o autor está perto. E isso é muito bom, isso é muito interessante. Então, veja bem, esse livro com 66 pequenos livrinhos juntos, de Gênesis a Apocalipse, dividido em 2 grupos, Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu não canso de falar isso até que todos nós venhamos aprender e deixar bem gravado. São divididos em grupos. O Antigo Testamento é Pentateuco, história, poesia, profetas maiores, profetas menores. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Pentateuco. Aí vai de Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. História. Livros de poesia, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Profetas maiores, Isaías, Jeremias, incluindo Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas maiores. Aí nós temos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Azeu, Zacarias e Malaquias. Profetas menores. Aí entra o período chamado interbíblico, 400 anos sem Deus falar. Por que o povo não perdeu a esperança nesses 400 anos que Deus não falou? Porque eles viviam com a voz dos profetas que haviam profetizado no Antigo Testamento. Então a voz dos profetas reverberava. E eles diziam, não, Deus falou e certamente Ele vai voltar a falar. Ademais que tinha uma promessa do Antigo Testamento que ia aparecer o Messias. Aí aparece quem? Aparece o anjo avisando a Zacarias no templo, como o pastor Daniel leu, anunciando o nascimento de João Batista. E aí abre um cenário para uma nova história, porque João era o prometido em Isaías 40. O precursor do Messias, aquele que viria na frente do Messias. Então nós não teríamos Messias sem o João Batista, sem o precursor, porque João era verdadeiramente o homem que ia abrir o caminho para a chegada do Messias. Por isso que o nome dele é Voz do que clama no deserto, não é? Ele chegou abrindo o caminho para a chegada do Messias. Aí vem o nascimento de Jesus. Aí eu amo dizer o que eu li, né? Estou lendo ainda, terminando de ler, lendo o livro do Marcos Lucado. Deus, Jesus, o que nos conhece pelo nome, ele diz que no Antigo Testamento Deus deu a sua palavra, Deus deu a sua voz, Deus deu os seus profetas. Mas no Novo Testamento, a manjedoura nos deu o próprio Deus. Uma coisa é ter a voz de Deus e os seus profetas. Outra coisa é ter o próprio Deus conosco. Amém, irmãos? Então aí inaugura a nova etapa da Bíblia, que ela foi escrita aqui, registrado, a nova etapa, que é o Novo Testamento, que são os 27 livros, dividido também em grupos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, Atos, história, as epístolas paulinas, que são 13 epístolas. Depois de Atos nós temos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon. Epístolas paulinas. Depois nós temos o quê? Epístolas gerais. Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. E depois nós temos o quê? Revelação, que é o livro de Apocalipse. Assim está composta a Bíblia. Só para você alegrar um pouquinho, em Gênesis, Satanás disse assim, cheguei. Em Apocalipse ele disse, fui. Em Gênesis, Jesus falou, cheguei. Em Apocalipse ele disse, sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. O princípio e o fim. Aleluia. É assim, não é verdade, a Bíblia? É assim que a palavra do Senhor nos diz, nos ensina. Então esse livro que está aqui, né? Essa Bíblia aqui, eu estou usando ela há, deixa eu ver quantos anos tem. Eu comecei a usá-la dia 16 de abril de 1998. Então, 98 para 2008, 10 anos. Para 2018, 20 anos.
Vai fazer 24 anos que eu estou usando só essa Bíblia aqui para pregar, né? Então ela é toda riscadinha, toda anotadinha. Esse livro é maravilhoso, não fica velho. E hoje nós estamos aqui para dar prosseguimento nesses estudos, depois também que estudamos a estrutura da Bíblia, estudamos também sobre como ler as Escrituras, a Bíblia como guia para a vida, a Bíblia transforma pessoas. Quem crê que a palavra de Deus transforma pessoas? A palavra de Deus transforma pessoas. A Bíblia, aqui também a lição de número 8, a lei e os evangelhos revelam Jesus, eu que lecionei essa lição aqui. As histórias e as poesias falam ao coração. A lição de número 10, de domingo passado, as profecias despertam e traz esperança. E hoje nós vamos estudar Lucas e Atos, o modelo pentecostal para os dias de hoje. Sabe por que é importante estudar sobre o modelo pentecostal para os dias de hoje? Nós somos uma igreja, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela é de linha pentecostal. Existem aquelas igrejas que elas são de linha cessacionistas, ou cessacionista. O que os cessacionistas pregam? Que a atuação dos dons espirituais foi para aquela época da igreja primitiva. Ok? Só aquela época, dons espirituais, línguas espirituais, foi só para aquele tempo do livro de Atos. Mas o que a palavra de Deus nos diz? Estes sinais seguirão aos que crerem. Tem alguma dúvida nisso aqui? Quando Pedro estava pregando em Atos, capítulo de número 2 e no capítulo de número 3, eles fazem uma pergunta para Pedro, e Pedro disse assim: esta promessa diz respeito a vós, a vocês que estão aqui, diz respeito a vossos filhos, diz respeito aos que estão longe, e diz respeito a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Isto é, na rua Santos Dumont, 197, em Ipanema, no dia 13 de março de 2022, haverá um grupo recebendo e pregando o mesmo que nós estamos pregando aqui. É isso que Pedro está querendo dizer, irmãos. Por que umas coisas valem para o início da igreja e outras coisas não valem para agora? A gente precisa analisar isso. E o que nós vamos aprender hoje é a atualidade dos dons espirituais, e tem a ver com o livro de Lucas e tem a ver com o livro de Atos. E é sobre isso que nós vamos aprender a partir desse momento. Primeiramente, gostaria de chamar a sua atenção para a sua página, que diz que Lucas e Atos é um modelo pentecostal para hoje. A verdade prática, ela diz o seguinte: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Irmãos, eu já rodei um bom pedaço desse mundo. Muitos países, muitos estados. Igreja grande, templo pequeno. Muita gente, pouca gente. Já preguei em Nova York. Sentir a presença de Deus em Nova York, que é uma das maiores cidades do mundo. E sentir a presença de Deus na escola dominical hoje de manhã em Ipanema, é a mesma coisa. Aleluia. Sentir a presença de Deus lá em Alegria, lá no Rio Preto, lá no Santo Antônio, lá em Taparuba, 3 Barras, Alto São Luís. É a mesma coisa, porque o Espírito é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Eu me lembro que uma vez nós estávamos no Paraguai, no interior do Paraguai, estava eu, mais alguns missionários, pastores comigo, e tinham 2 irmãos aqui, um presbítero e um diácono aqui de Iapu, o Rubinho e o Grimaldo. E nós fomos no meio de uma tribo de índios. Essa tribo não falava espanhol, essa tribo não falava inglês, não falava português, ela falava no dialeto deles. Nem o Guarani, que é uma língua falada no Paraguai, não falava Guarani, não falava português, inglês, espanhol, nem português, falava um dialeto deles. E nós fomos lá no culto. Mas tinha um missionário que evangelizava lá, ganhou muitas almas para Jesus lá e tal, nós fomos no culto, e um culto muito alegre, irmãos. E a forma deles adorar, os índios adorar, era engraçado. Eles faziam uma rodinha um atrás do outro, ia cantando, adorando a Deus. E uma presença gloriosa lá, no meio do mato. Uma estrutura sem cerâmica, sem laje, era um negócio improvisado. E de repente o Rubinho chegou perto de mim, lá de Iapu, e falou: pastor, estou encantado. Eu falei: com o quê? Aquele índio ali que está correndo ali, ó,
e glorificando a Deus, está falando uma língua espiritual que tem um irmão lá do Iapu que fala igualzinho, a mesma. O camarada não falava espanhol, não falava inglês, não falava português, não falava guarani, mas falava um idioma do céu, porque o espírito que estava lá é o mesmo espírito que estava aqui em Iapu. Os irmãos estão entendendo como é que funciona isso? Então, porque Deus é o mesmo em qualquer lugar do mundo, o Senhor é onipresente, a sua palavra é onipresente, e a atualidade dos dons espirituais também, ela é atual. Ou melhor, ela é atual, então redundância, né? A atualidade dos dons, ela é real hoje. Obrigado, Eunice. Ela é real hoje. Muito bem. Vamos lá. Qual a ligação que Atos tem, ou melhor, que Lucas tem com Atos? Primeiro, a questão do seu autor. O autor. Porque o livro de Atos é como se fosse a sequência do livro de Lucas. Eu disse para vocês que o Novo Testamento é dividido em grupos. Qual é o primeiro grupo? Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos o quê? Sinóticos. Por que sinóticos? O finalzinho da palavra ensina. Ótico, de ótica, de visão. Então, sinótico, Mateus, Marcos e Lucas, olham na mesma ótica, na mesma visão. Por isso que é sinóticos. Por que o evangelho de João não é um evangelho sinótico? Porque João não se preocupou em contar muito milagre, muita parábola de Jesus. João se preocupou em falar da divindade do Senhor Jesus. Ele é um evangelho teológico. No evangelho de Mateus, Jesus é comparado ao leão. Ele é rei. No evangelho de Marcos, Jesus é comparado ao boi, a força do boi, ele é servo. No evangelho de Lucas, Jesus é o homem perfeito, que passou por tudo que nós passamos, teve a nossa natureza, exceto o pecado. Não, achei até que você falou um amém, mas deixa para lá. Jesus teve a mesma natureza minha, exceto o pecado. Porque Deus teve um filho sem pecado, mas não teve nenhum filho sem sofrimento. Mas pecado ele não teve. Amém? Então o evangelho de Lucas mostra Jesus o quê? O homem perfeito. O evangelho de Lucas, ele é muito interessante porque Lucas ele era um historiador. E ele escreveu para os gregos. E esse Lucas escreve, irmãos, de uma forma tão maravilhosa que ele mostra Jesus orando 11 vezes. No evangelho de Lucas, Jesus está orando 11 vezes. Eu acho muito interessante que o evangelho de Lucas poderia ser chamado o evangelho do Espírito Santo. Deixa eu te falar por quê. Mas antes eu vou falar um outro negócio interessante também. Está tudo na lição que eu estou falando aqui. Eu não estou lendo aqui a lição ainda, mas o assunto tem a ver, está conexo aqui. Porque Lucas ele era tão organizado na sua cabeça, talvez eu seja um pouquinho parecido com ele. Minha cabeça ela é organizada, eu só falo as coisas se eu sei a sequência, eu trato por etapas. Né? Lucas mostrou Jesus, o ministério de Jesus, na Galileia, do capítulo 4, 14, até o capítulo 9, 50. Lucas organizou Jesus, o ministério na Galileia. Do capítulo 9, 51 ao capítulo 19, 27, Lucas mostrou Jesus em Samaria e na Galileia, ou melhor, e na Judéia. Então, 4,14 de Lucas a 9,50, Jesus está na Galileia. Lucas 9,51 a 19,27, Jesus está em Samaria e Judéia. Porque a terra de Israel era dividida em 3 fases: Galileia, Samaria e Judéia. Norte, centro e sul. A Judéia estava no sul. Agora, do capítulo 19, 28 a Lucas 24, 53, Jesus está em Jerusalém. Então Lucas organizou Jesus na Galileia, Jesus Samaria e Judéia e por fim Jesus em Jerusalém. É muito interessante isso, porque se você lê o evangelho de Lucas, você fala, agora ele está na Galileia. Não, agora ele está em Samaria e Judéia. Agora ele está na capital, está em Jerusalém. Amém, irmãos? Vamos lá? Vamos mais? Então tá bom, mas vamos lá. O que me encanta nesse evangelho de Lucas? Porque Lucas, a forma dele escrever, ele é interessante, porque no livro de Atos, capítulo 1, ele diz assim: escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo,
acerca de tudo que Jesus não só começou a fazer e a ensinar. O que Lucas disse? Escrevi o primeiro tratado. Qual que é o primeiro tratado? Qual que é o primeiro tratado? O Evangelho de Lucas. Ele disse, escrevi o primeiro tratado, e ele está querendo dizer, agora eu vou escrever o segundo, que é o livro de Atos. Lucas, ele era médico. É o único escritor bíblico grego que não era judeu. E é interessante, irmãos, que ele era médico, era grego. Ele usa mais de 700 palavras que nós não encontramos em lugar nenhum no Novo Testamento. Ele usa mais de 700 palavras em Atos e Lucas que a gente não acha em nenhum lugar no Novo Testamento. Ele era um camarada culto. E é interessante que ele faz menção de 37 pessoas no livro de Atos. Menciona 37 pessoas. Como seria bom se você guardasse isso tudo na cabeça, escrevesse em algum lugar? 700 palavras desconhecidas, 37 pessoas diferentes. Agora, o que mais me encanta na vida de Lucas é que ele não só escreveu, ele fez parte da história. Porque uma coisa é eu contar uma história. Agora, quando eu chego em Atos capítulo 16, versículo 10, 11 e 12, ele diz assim, daí para frente partimos, isto é, a partir de Lucas 16, 10, de Atos 16, 10, Lucas não está contando a história da igreja, Lucas está inserido na história da igreja, ele viaja. Quem sabe ele viajava com Paulo até como médico para cuidar e etc, não é verdade? E ele, segundo os estudiosos, ele tinha um patrocinador do seu ministério, porque ele diz assim, escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo. Esse Teófilo era possivelmente um patrocinador do ministério dele. Mas antes de falar mais sobre Atos, porque eu vou ler daqui a pouco, aqui na lição, o que me encanta no livro de Lucas também, irmãos, que Lucas escreveu 5 poemas, no Evangelho de Lucas, escreveu 20 milagres, e escreveu 32 parábolas. Agora, o que mais me encanta no Evangelho de Lucas é que no Evangelho de Lucas o Espírito Santo está sobre a vida de Jesus. E no livro de Atos o Espírito Santo está sobre a vida da igreja. Aleluia. É como se Lucas fosse escrevendo o Evangelho. Estou com vontade de chorar, irmão. Você acredita? A palavra de Deus mexe muito comigo. É como se Lucas escrevesse e dissesse, o Espírito Santo está sobre Jesus no Evangelho que eu estou escrevendo, está aqui. Mas ele morreu, ressuscitou e voltou. Agora eu vou continuar escrevendo que o Espírito Santo não está sobre Jesus, mas está sobre a igreja. Como disse certo escritor, Jesus, antes de mandar a sua igreja para o mundo, ele mandou o Espírito Santo para a igreja. Vou repetir, antes de Jesus mandar a igreja para o mundo, ele mandou o Espírito Santo para a sua igreja. E isso faz toda a diferença, porque não existe resultado da igreja se o Espírito Santo não agir. Não existe conversão, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não existe santificação, porque é ele que nos santifica. Pode ter templo, pode ter ar-condicionado, pode ter estrutura física, pode ter membro, pode ter orquestra, pode ter tudo. Se não tiver a presença do Espírito Santo, a igreja não será igreja, porque o que faz isso aqui ser igreja é a presença do Espírito Santo na vida dela. Opa, glória a Deus, ele está aqui nesta manhã. O que faz isso aqui diferente é a presença do Espírito Santo. Agora, a presença do Espírito Santo ela é maravilhosa porque não tem a ver com lugar, tem a ver com pessoas. Alguém pegou isso aí, não, irmão? O Daniel, usado aqui de manhã, irmão, falou que quem é pentecostal e não dá glória está com defeito de fabricação. Ele não falou isso não, mas o Marco Feliciano fala, né? Eu quero dizer que quem é de linha pentecostal, pelo menos um amenzinho, um glorinha, tem que falar, irmão. Levantar uma mãozinha de vez em quando, tirar um lencinho assim, fazer... Tem gente que faz assim, né? Fui num lugar outro dia, tinha uma irmã tentando enxugar aqui. Fui no outro, o culto foi tão bom que ela falou, pastor, estou com muita raiva do senhor. Eu falei, por quê? A gente arruma, passa uns negócios no rosto para vir para a igreja.
Olha como é que eu estou parecendo Bozo, derreteu tudo. Eu falei, irmã, dá glória. Irmã, se for para você sentir a presença de Deus, não trouxe lenço não, limpa na fralda da camisa, mas a gente tem que sentir alguma coisa. A presença do Espírito Santo movimenta a gente. Presença do Espírito Santo movimenta, irmãos, a igreja. Por quê? Adoração e sentir a presença não tem a ver com lugar, tem a ver com pessoas. Por isso que a mulher samaritana falou com Jesus, nossos pais adoraram aqui nesse monte, no Monte Gerizim. Agora vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Afinal de contas, adorem no Gerizim ou adorem em Jerusalém? Jesus falou, mulher, a hora vem, a hora chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não aqui em Gerizim nem em Jerusalém, mas adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha o que Jesus falou, porque o Pai procura tais que o adoram. Então isso quer dizer que Deus não está procurando lugar, Deus está procurando adorador. Opa, vou falar de novo. Deus não está procurando um lugar para adorar, Deus está procurando o adorador que adora, em qualquer lugar que ele estiver. E o Evangelho de Lucas trata dessa presença do Espírito Santo na vida de Jesus. Desde quando, pastor? Desde a barriga de Maria. Agora, se você sentir que dá vontade de dar um glorinha, juntamente com mais 199 que estão acompanhando aqui a escola, compartilha aí para mais gente pegar. Vou deixar meu celular aqui embaixo. Olha para cá. Olha que livro maravilhoso o livro de Lucas. Anotei no meu iPad aqui. O Espírito Santo sobre Maria, em Lucas 1,35. Como isso vai acontecer? Perguntou o anjo. Como é que o anjo falou com ela? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te encobrirá. Ô Maria, não vai precisar de uma relação sexual de um homem com uma mulher para gerar. O sêmen divino vai descer do céu e vai ser colocado lá nas suas trompas. Vai ser colocado lá. Alguém pode adorar? Isso se chama encarnação. Deus se tornar homem. Vou repetir o que eu já falei muitas vezes. No ano 50 e pouco, quando o homem pisou na lua pela primeira vez, o presidente de então dos Estados Unidos, não sei qual era na época, me esqueci aqui, qual deles eu tenho anotado, que disse assim, hoje aconteceu o maior milagre da história da humanidade, o homem pisar na lua. O homem pisar na lua é o maior milagre da história da humanidade. Aí dizem que o pastor Billy Graham, saudosa memória, pastor Batista, tomou a palavra, escreveu e disse, o maior milagre da história da humanidade não é o homem pisar na lua. O maior milagre da história da humanidade é Deus pisar na terra. Aleluia. É Deus pisar na terra. Então aí o Espírito Santo está sobre Maria, em Lucas 1,35. O Espírito Santo está sobre João Batista, no versículo 41. Por quê? Dá vontade da glória, irmão. A Maria está com o sêmen divino na barriga, no ventre, e resolve fazer uma visita à prima dela, a Isabel. Você sabe esse negócio de prima? Hoje eu vou lá na casa da minha prima visitá-la. Mandou um WhatsApp, falou, Isabel, me espera. Não tem nada de WhatsApp, naquela época não tinha. De repente aparece a Maria, do nada, diga comigo, do nada. Do nada a Maria aparece na casa da Isabel. Quando a Maria pisou na calçada, não sei se tinha calçada, mas pisou na porta da casa de Isabel, a Isabel gritou lá de dentro. E falou, que trazes aqui a mãe do meu Salvador? E diz a Bíblia que o João Batista já sapateou na barriga dela. Não, está escrito na Bíblia que o João Batista foi cheio do Espírito Santo na barriga da... A Isabel estava grávida de 6 meses, o Joãozinho já sapateou lá dentro, porque chegou a presença. Então a Maria está cheia, o João está cheio, no versículo 41 a Isabel está cheia, no capítulo 1, versículo 67, o Zacarias foi cheio do Espírito Santo, o pai de João Batista, no Lucas 2, 26, o Simeão está cheio do Espírito Santo, em Lucas 2, 37, a Ana está cheia do Espírito Santo, e em Lucas 4, Jesus está cheio do Espírito Santo.
Então é o evangelho da presença do Espírito Santo sobre Jesus e sobre essa turma. Se essa turma recebeu, eu também quero. Tem mais alguém que quer? Eu quero. Aí, irmãos, eu estou dizendo para os irmãos que no evangelho de Lucas, o Espírito Santo está sobre Jesus. O que está escrito em Lucas capítulo de número 4? Você poderia abrir sua Bíblia, por gentileza? Lucas capítulo de número 4. Versículo de número 1. Quem achou, por favor? Glória a Deus. Quem achou Lucas 4? Diga amém. O que está escrito no versículo 1? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Espera aí. Primeiro está dizendo que Jesus está cheio do Espírito Santo, voltando do Jordão. Agora está dizendo que o Espírito Santo levou ele para o deserto. Meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, não importa para onde você está indo, importa quem está te levando. Oh, aleluia. Não, vou repetir, não importa para onde você está indo, importa quem está te levando. Vanessa, pega essa palavra, vocês também, tá? Pode ser um tempo de Deus para vocês aqui nessa cidade, sabia? Porque o que vai fazer vocês felizes não é o lugar para onde vocês foram, é quem levou. Eu estou falando aqui com a Vanessa que ela veio de Viçosa, vai morar aqui, vai trabalhar na Emater, não sei quanto tempo. Como é que eu vim parar nessa cidade? Se é Deus que te deu, se é Deus que te direcionou, que você mudar para esse lugar, você vir para essa igreja, adore a Deus, porque o Espírito Santo é que leva. Leva para onde? Leva para o deserto, leva para a montanha, leva para onde ele quiser. Manda quem pode, obedece quem tem unção, entendeu? Ou quem tem juízo, é bem verdade, não é verdade? Então esse é o segredo da gente entender esse mover de Deus. Por que eu trabalho em Cuba? Alguém pergunta, pastor, por que você não trabalha em outro país? Logo em Cuba, que é um país comunista. Aí eu respondo a resposta que perguntaram ao irmão André, o fundador da missão Portas Abertas. Não é perigoso fazer a obra missionária na Rússia, antiga União Soviética? Ele falou, perigoso só não é mais perigoso do que desobedecer a Deus. Por que o senhor está fazendo? É perigoso fazer a obra missionária em Cuba? Há 2 anos eu fiquei detido lá, fui para a polícia, etc. Já contei para vocês aqui algumas vezes. Mas e aí? Desobedecer é mais perigoso. Deixa Deus dirigir sua vida. Está namorando para casar? Espírito Santo, esse é o rapaz. Espírito Santo, essa é a moça. Quer mudar de cidade? Espírito Santo, eu posso mudar. Devo comprar esse negócio? Devo vender esse negócio? Devo agir dessa forma? O Espírito Santo ficou para tomar conta da igreja. Se ele conduziu Jesus, ele quer conduzir a mim, ele quer conduzir você, ele quer nos conduzir. Tem alguém entendendo isso aqui? Recebe essa palavra? Porque onde o lugar, não vou falar porque é palavra profética, onde o Espírito Santo te levar, ele será responsável pela sua vida. Ele só não é responsável no lugar que você resolveu ir, mas no lugar que ele resolveu te levar, é ele que vai cuidar. Eu cuido de você onde eu te levar. E diz o texto que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele estava sendo levado, irmãos, para ser tentado. Ficou lá 40 dias. Agora, está todo mundo prestando atenção, não está? Todo mundo prestando atenção. Agora, olha o que está escrito em Lucas 4,14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Espera aí, o Espírito Santo está enchendo ele no Jordão, o Espírito Santo está levando ele para o deserto, agora o Espírito Santo está tirando ele do deserto, trazendo ele para Nazaré. Então qual o resultado que eu tenho de tudo isso aqui? Que quem dirigia a vida de Jesus era o Espírito Santo de Deus. Quer sucesso? Deixa o Espírito Santo dirigir. Você não fica triste com o que eu vou falar, não? Porque é um negocinho meio forte. A gente está cansado de receber pedido de oração de coisa complicada, de decisões que pessoas tomaram. Sabe por que pede oração depois que não deu certo? É porque não pediu oração antes de tomar a decisão. Quem pede oração antes de tomar a decisão, a tendência é ter resultado positivo lá na frente. É igual outro dia uma moça e uma mãe, há muito tempo atrás, nem sei mais quem é, foi lá em casa e falou, vim cá comunicar que eu terminei o noivado. Por que você está comunicando, irmão, comigo? Eu nem estou sabendo que você está noiva.
Veio comunicar ao pastor que terminou, mas eu não sabia que estava noivo. Um dia um chegou perto de mim, não está aqui, nem mora aqui, falou: pastor, estou comunicando que eu vou casar daqui 15 dias. Eu falei: você está me pedindo opinião ou está comunicando que vai casar? Não, estou comunicando. Eu falei: então tá bom. Se está comunicando, não tem que me pedir opinião. Já está decidido. Irmão, se nós tomássemos decisões debaixo da direção do Espírito Santo, nós teríamos menos problemas para resolver. Quem está entendendo isso aqui? Nós teríamos menos problemas para resolver. Pastor, mas eu não sei ouvir a voz do Espírito Santo. Como é que ele vai falar? Vai mandar um anjo lá de madrugada? Pode, mas pode estar me usando aqui nesta manhã para falar com você. Pode usar a palavra. A melhor maneira de Deus falar é através da sua palavra. Como é que Deus fala? Pode falar o seu coração te dando paz. Vai tomar uma decisão, o coração está apertado, não está em paz. Então não tome a decisão. Porque no livro de Colossenses está escrito: e a paz de Cristo seja o árbitro. O que é árbitro? Juiz em vossos corações. Não está em paz? Não toma a decisão, espera mais um pouquinho. Outro dia veio uma pessoa conversar comigo. Não está aqui, não é? Pastor, estou pensando em casar. Eu falei: tá, quantos anos você tem? 19. Sua noiva? 15. O quê? A gente tá... Eu falei: como assim? Era uma criança. Está com cheiro de fralda. Você tem certeza disso? Pastor, acho que eu vou pensar um pouquinho, meu coração não está em paz. Exatamente, o coração não está em paz, então não toma decisão. Vai fazer uma faculdade, vai tirar uma carteira de motorista, para depois você não ficar dependendo só do marido, dá um jeito. Amém, irmão? Glória a Deus. Está ruim ou está bom? O Espírito Santo dirige essas coisas na nossa vida. Estou falando que mas qualquer coisa na nossa vida é o Espírito Santo. Eu tenho dia que eu recebo convites para pregar. Meu coração fecha na hora. Outro dia eu falei com o Eunice. Falei: Eunice, não vou nesse negócio não. Orei, daí a pouco eles ligaram: pastor, não vai precisar de vir não. Eu falei: amém, era isso que eu estava querendo. O Espírito Santo já falou lá, não vai. Porque eu preciso ir onde Deus está querendo me levar. Porque com Jesus era assim. Como eu estou falando há 35 minutos, vou ler um bocadinho aqui, porque senão você vai falar: o pastor não leu. A gente compra lição e o pastor não lê. Não murmura não, você lê em casa e escuta o pastor explicar aqui. Amém? Vamos lá. Lucas, Atos são 2 volumes. Leia aí comigo. Depois eu vou falar sobre Atos, né? Lá mais à frente. Irmãos, você acredita que além desse grupo que está aqui, tem mais 347 irmãos assistindo a escola dominical conosco? Glória a Deus, né? Muito bem. Lucas, Atos, são 2 volumes de autoria do médico amado. Colossenses capítulo 4, versículo 14. Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Registram que a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida à igreja de Atos. Eu estou lendo, mas eu acabei de falar isso agora há pouco, não falei? Que o Espírito Santo em Lucas estava sobre Jesus. Em Atos estava sobre a igreja. Ok. Só para a gente alegrar um pouquinho antes de continuar lendo, e eu já ensinei para vocês que o livro de Atos é o livro que não tem a palavra amém no final. Mateus tem, Marcos tem, Lucas tem, João tem, Romanos, Coríntios, tudo tem a palavra amém. O livro de Atos não tem a palavra amém no final. Por quê? O livro de Atos não terminou. Pastor, então a gente pode colocar mais versículos no cânon sagrado? Não, o que está escrito, está escrito. Mas o livro de Atos que eu digo não tem a palavra amém, porque a história da igreja não terminou. O culto de ontem à tarde é mais um versículo para o livro dos Atos da igreja. Esta escola dominical é mais um versículo para o livro dos Atos da igreja. Alguém pegou? Aleluia. Cada cura, cada batismo com o Espírito Santo é mais um versículo para o livro dos Atos da igreja. O livro de Atos só vai fechar quando a igreja for arrebatada. Até lá, Deus vai continuar operando milagre na vida da igreja e através da igreja. Amém? Então aqui está dizendo o seguinte: desde o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo. O Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Primeiro tópico, você está aí comigo? Ponto 1. O Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo. O evangelista enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias, isto é, na aparição, na chegada do Messias. A ação do Espírito Santo é percebida na vida do precursor de Cristo, João Batista.
Na vida de Isabel, na vida de Zacarias, na vida dos seus pais, na concepção virginal de Maria, na vida de Simeão ao conhecer o Messias antes de morrer, o Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. Meu irmão, você nunca teve a experiência de falar em línguas espirituais? Ore. Pastor, eu não vou ser salvo se eu não for batizado com o Espírito Santo? Não, você não vai ser salvo, não. Você é salvo. Estou tirando o paletó só para dar um exemplo. Com esta camisa eu estou vestido. Com esse terno eu estou... Então a presença do Espírito Santo é mais ou menos isso. Você já está vestido com a veste de salvação, porque você aceitou Jesus, seu nome está no livro da vida. Agora, se você for batizado com o Espírito Santo, é como uma capacitação para você desenvolver melhor o ministério que Deus tem na sua vida. Experiências mais profundas. Pastor, mas isso me dá garantia que eu nunca vou afastar, que eu nunca vou desviar? Meu filho, a salvação é eterna para os que permanecem. Se você não cuidar do fogo do altar, ele vai apagar. Quem está entendendo? Diga amém. Vou repetir, se você não cuidar do fogo do altar, ele vai apagar. Eu conheço pessoas que ficaram anos sem ser renovadas no Espírito Santo. Aqui na nossa igreja tem uma irmã que ela ficou 16 anos desviada. Vou dar o testemunho, afastada dos caminhos do Senhor. A mãe dela deu um câncer no seio e foi levada para Vitória para fazer um tratamento. Nesse período que ela estava em Vitória fazendo tratamento, a filha, que morava aqui em Ipanema, foi na casa dela para dar uma limpeza na casa dela, uma faxina. E essa irmã está lá dando a faxina e tem uma menininha de uns 4, 5 anos na época, né? Uns 5 aninhos, ou 6 talvez. Quando ela está lá limpando, ela escutou um barulho de choro. Aí ela foi lá, a menininha estava sentada, ou estava perto de uma cadeirazinha, perto do sofá, chorando, e a mãe que estava limpando a casa falou: por que você está chorando, minha filha? Eu estou chorando porque é nessa cadeira aqui, que a minha avó sempre ficava orando, e orando para a senhora, orando para mim, orando para todos nós. Agora minha vozinha está doente, não tem mais quem vai ficar aqui orando por mim. Essa irmã desviada, 16 anos, levantou a mão e falou: minha filha, pode esperar que eu vou para o lugar da sua avó. Eu vou ficar no lugar da vovó, fica tranquila. Veio no culto aqui domingo, voltou para Jesus. Eu desci do púlpito, pus a mão na cabeça dela, ela voltou a falar a língua espiritual. 16 anos depois, foi renovada no Espírito Santo. Voltou para a igreja, voltou à comunhão, e ontem à tarde estava dando palestra aqui para as nossas irmãs. A psicóloga, a irmã Josi. Você sabia dessa história? Que experiência linda. Você sabia que o Espírito Santo usa mudo e surdo? Ou não? Não, pastor, aí não. Eu estava pregando numa cidade depois de Brejetuba, no alto de umas montanhas, uma igreja zona rural. E eu preguei, era uma igreja no meio do mato, mas tinha muita gente naquele culto. Não tinha onde estacionar os carros. Não tinha onde, a igreja tinha gente saindo, como diz o outro, saindo pelo ladrão, saindo pela ventana, pelas janelas. A ventana é em espanhol. Saindo pelas janelas. E eu terminei de pregar uma mensagem poderosa. Aleluia. Quando eu terminei de pregar, eu me assentei numa cadeira no púlpito, cansado, exausto, e me bateu um desânimo no coração. Eu acabei de pregar, a igreja saltando, e um desânimo invadiu meu coração. Eu estava, acho que nem vale a pena. Quando eu estou lá pensando, a igreja pegando fogo, levantou um rapaz lá no meio da igreja. Um jovem. E esse rapaz veio batendo palmas assim, sapateando, fazendo um barulhão. Subiu lá no púlpito, pôs a mão na minha cabeça, eu fiz meio assim, eu falei: vai falar uma profecia para mim. Porque quando vem assim, a gente já fica esperando, né? A gente gosta de ouvir a voz de Deus. Quando ele fez assim, eu fiquei assim, só que ele não falava nada. Ele só fazia assim. Eu não estava entendendo nada. Aí sabe o que ele fez? Pegou a minha Bíblia e disse assim. Bateu na minha Bíblia, assim, na minha mão. Sabe o que ele estava falando comigo? A palavra de Deus está na sua mão, no seu coração e na sua mente. Então prega.
Um mudo e um surdo para falar com um pregador que estava desanimado. Eu não sei quem Deus vai usar, mas que Ele vai usar alguém para você não parar, porque isto é papel do Espírito Santo de Deus cuidar da igreja. O Espírito Santo assistiu Jesus e Ele vai te assistir nos momentos difíceis. Quem pode adorar a Deus nesta manhã? Terminado o culto, eu procurei saber quem era esse rapaz. Mudo, surdo e cheio do Espírito Santo. Aleluia. E nós fomos jantar na casa de um irmão lá. Eu esqueci o nome do irmão que nós fomos comer na casa dele, do pastor. E de repente esse irmão mudinho apareceu lá e ficou falando assim para mim. Aí eu não estava entendendo nada. E ele falou assim. Aí o irmão interpretou para mim. Ele falou que vai apanhar café no pé, vai moer, vai levantar o dinheiro para pagar a gasolina do senhor, para o senhor vir aqui ano que vem. Você que fala e fala muito, não está dando glória a Deus, os mudos vão dar. Porque tem pessoa, irmão, que ela é incapaz de dar um glória a Deus e demonstrar uma alegria, não é verdade? Se você tem o Espírito Santo de Deus na vida, você tem que dar sinal de vida. Oh glória, o Espírito Santo de Deus está aqui esta manhã. Oh, aleluia. Há uma presença gloriosa aqui. E eu sei que tem quase 500 irmãos nos acompanhando agora na escola dominical ao vivo aqui simultaneamente. E eu sei que Deus está falando não só aqui, mas está falando longe também. O Espírito Santo ficou para cuidar da igreja. Jesus falou, eu vou, mas eu vou mandar um outro consolador. A palavra outro consolador do grego, allos parakletos. Eu vou mandar um outro igual a mim. Ele vai consolar, ele vai levantar, ele vai confrontar, ele vai ajudar, ele vai direcionar, ele vai consolar, ele vai sustentar, direcionar. E ele vai ficar com vocês até que a igreja seja arrebatada. Porque Mateus 28:20, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo e o batismo de Jesus. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Deus está aqui, né, irmãos? Oh glória, pode glorificar a Deus um pouquinho. Experiências como essa que eu contei desse mudo e surdo, eu tenho outras para contar de situações que Deus utilizou para falar comigo. Sim, sim. Você sabe que todo brasileiro que chega nos Estados Unidos não é cidadão americano, tem medo de polícia. Quem já morou lá sabe. Vê uma polícia, treme. Primeiro que costuma não ter carteira, né, de motorista, drive license. Polícia chega... Registration e drive license, o registro do carro e a carteira de motorista, né, Júlio? O Júlio já morou lá. Pede ou não pede? Aquele carro com a... Todo mundo tem medo de polícia. E uma vez eu estava meio enrolado lá no... Enrolado, que eu falo assim, sem saber o que fazer no aeroporto. Era para me ter... Eu achei que eu tinha pousado no JFK, em Nova York, eu tinha pousado no LaGuardia. Aí tinha uma pessoa me esperando no John Kennedy e eu estava no LaGuardia. E eu precisava telefonar, que na época não tinha negócio de Wi-Fi, era... Sabe o que Deus fez? Usou uma polícia para me dar dinheiro. É cada coisa, irmão, que acontece nesse negócio. Eu vou falar com você. Uma vez eu mais reunido, estava perdido, vindo da Virgínia em Nova York. Vou fazer uma visita em Nova York. Arrumei um carro, um Buick, para viajar 500 milhas. Sem saber falar inglês. Só good morning, how are you? E thank you very much. E I'm sorry, também eu aprendi porque sinto muito. Que aí a gente pede desculpa. Nós nos perdemos. É uma história longa, eu não vou contar. Mas pergunta a Eunice que está ali. Começou a escurecer e eu estava longe de Nova York. Estava indo para a casa da Vânia. Mas o Silvanito, Noemi, seu cunhado. E eu falei, Eunice, o jeito vai ser eu falar inglês. Eu vou ter que falar. E eu cheguei perto de uma cabine telefônica. Tinha um casal saindo da cabine. E eu cheguei e falei, please... que é por favor, né? Excuse me. Desculpa. I know speak English. Eu não sei falar inglês. Eu disse, please. Excuse me, I know speak English, speak português. Eu não sei falar inglês, eu sei falar português.
E ele falou, então pode falar português que eu te entendo. Dá para você entender? Pensa num crente que deu glória. Porque Deus preparou alguém para falar português perto de uma cabine telefônica, escurecendo, para ajudar um brasileiro perdido, servo dele. Você acha que Deus está nesses detalhes ou não, irmão? Ou Deus só está na labareda de fogo quando manda anjo? Senhor, manda anjo para falar comigo, e Deus está falando com você nos mínimos detalhes. Aquela penquinha de banana que chegou lá no seu portão, não é verdade? Aquela sacolinha de pão. Essa semana eu tenho uma quentinha. Estava vindo da consagração lá do Rio Preto, passei por Alegria. Quando passei em São João do Capim, o Alex falou comigo, o pastor só gosta muito de amendoim preto, lá, aquela senhora lá está com um abano lá, deve ser amendoim verde. Aí eu voltei, dei uma ré. Minha senhora, quanto que é o quilo de amendoim? Ah, não, moça, aqui não é para vender, não, fazer doce. Eu falei, tá, mas do outro lugar aí tem. Eu falei, então tá bom, obrigado, vim embora. Quando chegou de noite no culto, lá na Cachoeirinha, o Chiquinho falou, o pastor Jean do Marcondes, presbítero ali, sentiu de trazer para o senhor 2 quilos de amendoim preto e verde, tá bom? A sacolinha está ali. Eu vivo assim, é desse jeito. O Espírito Santo estava sobre Jesus e está sobre a igreja. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que estando o Senhor, orando, o céu fez o quê? Abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Preste atenção que não desceu uma pomba, desceu o Espírito Santo em forma de, como se fora, mas não é uma pomba, porque o Espírito Santo não é uma pombinha, porque o Espírito Santo é Espírito, ele não é uma pessoa no sentido literal. Não estou falando de corporeidade do Espírito Santo, ele é uma personalidade, mas ele não era uma pomba. E uma voz do céu dizia, tu és o meu filho amado. O evento da descida do Espírito e a voz da identificação como filho de Deus tinham como propósito, aleluia, marcar o início do ministério público de Jesus. Também serviram como sinal para João Batista confirmar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Por que o Espírito Santo desceu? Primeiro, para provar o início do ministério público de Jesus. Segundo, para mostrar para o próprio João que ele não estava batizando a pessoa errada, não. Era ele mesmo. Não, vou falar de novo. Ô João, fica tranquilo que você não está batizando a pessoa errada, não. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fica tranquilo. Amém? O Espírito Santo e a tentação de Cristo. Após o batismo nas águas e cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto. E lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse período, manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração e do jejum. A vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo e toda vez que Satanás o tentava, o que Jesus usava? Como assim? Faz essas pedras transformar em pão. O que Jesus falou? Está escrito. Próximo e adora. Está escrito. Adorará só o Senhor. Salta daqui, que aos seus anjos dará ordem. Está escrito. Não tentará o Senhor teu Deus. Sabe qual a melhor arma contra a tentação? Palavra de Deus. O que o salmista disse no Salmo 119? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Desculpa. Vamos lá. O Espírito Santo e a missão de Cristo. Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galiléia, conduzido pelo Espírito Santo. Ô irmão, que negócio lindo, hein? O Espírito Santo leva, o Espírito Santo traz, o Espírito Santo faz entrar, faz sair. Isso em Jesus. Agora imagina o quanto eu dependo. Se Jesus, que era Jesus, dependia disso, imagina nós. Amém? Quem está recebendo essa palavra essa manhã, diga glória a Deus. Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galiléia, conduzido pelo Espírito Santo. Após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se para Nazaré. Na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, leu a passagem que dizia: o Espírito do Senhor é sobre mim. Ao terminar a leitura, o Senhor afirmou: hoje cumpriu-se esta escritura. Aqui o Senhor declara que a unção do Espírito qualifica o seu ministério para evangelizar, curar, libertar, restaurar os pecadores. Posso só ensinar para vocês rapidamente com 2 minutos, que eu tenho mais 7 minutos para terminar? Olha para cá. O profeta Isaías havia escrito
no livro de Isaías 61, o seguinte: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, colocar em liberdade os cativos, e dar vista aos cegos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. Isaías profetizou isso, ok? Aproximadamente quantos anos antes de Jesus nascer? 700 a 720 anos. Preste atenção, quantos anos que eu falei? 720 anos. Jesus volta do deserto, entra em Nazaré, entra na sinagoga. Diz os historiadores que tinha uma cadeira ali que ninguém sentava nela, porque era a cadeira que esperava a chegada do Messias, porque só um podia sentar lá, que era o Messias. A cadeira está vaga, e diz a Bíblia que deram para Jesus o livro, o rolo da lei, para Jesus ler. Ó, Jesus desenrolou o rolo da lei. Quando ele começou a ler, onde ele leu? Isaías 61. O que estava escrito? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O Isaías não estava presente, mas a palavra continuava viva. Tem gente que pega na hora, olha aí. A palavra continuava viva. Só tem um segredo, meninas seminaristas e demais que aqui estão, que Jesus não leu o texto completo em Lucas capítulo 4. Lá no Antigo Testamento diz: anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Quando Jesus leu, ele só leu até o ano aceitável do Senhor e parou. Porque o dia da vingança do nosso Deus, ele não tinha vindo naquele momento. O dia da vingança ele ainda virá, porque ele estava vindo com o Salvador. Quando ele voltar como juiz, ele já virá com a igreja. Então daquele versículo até agora tem um long time, tem um tempo muito longo, um espaço. Tem um espaço nesse interregno, nesse espaço de tempo. É o espaço de tempo da graça da igreja. Se eu fosse você, aproveitava esse tempo. Agora, para concluir, o livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no livro de Atos. Ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto. Oh, glória a Deus. Deus abençoe você que está aqui dentro e mais de 500 irmãos que estão fora. A igreja, irmãos, precisa experimentar isso. Eu quero mais da presença do Espírito Santo. Porque no livro de Lucas, capítulo 24, Jesus falou: vocês vão para Jerusalém, porque lá vocês vão ser revestidos de poder. Lucas termina o Evangelho e agora está escrevendo Atos 1. E ele disse o seguinte: escrevi o primeiro tratado acerca de que Jesus começou. Diga comigo, começou. Jesus estava querendo dizer o seguinte: eu comecei. A obra da redenção eu concluí. Agora a obra da evangelização eu só comecei. Isso é missões. Vou repetir, isso é missões. A obra da redenção Jesus concluiu. A obra da evangelização Jesus começou. Sabe quem que deveria dar o prosseguimento? A igreja. Aí Jesus vai falando com eles. E de repente os discípulos perguntam a Jesus. Alguns perguntaram: restaurará tu o reino a Israel neste momento? Jesus olhou e falou: tadinho, não entenderam nada até agora. Tem 3 anos que está andando comigo e ainda está perguntando, achando que eu vou restaurar o reino de Israel agora. Jesus deu um micropito neles, né? E disse assim: não compete a vocês saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não tem negócio de reino, entrar de carruagem em Jerusalém e tomar governo de Roma, não. O negócio aqui, eu quero dizer para vocês que vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não é reino material, é reino espiritual. Vão para a cidade de Jerusalém, que o Espírito Santo vai descer sobre vocês lá. É isso que Jesus estava querendo dizer. Aí então entra a história do livro de Atos. Em Atos 2, o Espírito Santo cai sobre os quase 120 que estavam lá no dia de Pentecostes, orando. Já tinha 10 dias, primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, cinco, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. No 10º dia, de repente veio do céu um som, como de um vento. Vou repetir. E de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados.
E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre cada um deles. E começaram a falar em outras línguas que eles não entendiam. Ô glória, está recebendo aí? E naquele dia tinha quase 17 nações em Jerusalém. Daqueles que estavam dispersos vinham para Jerusalém por causa da festa do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. E cada um, os medos, persas, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, os que falavam grego, hebraico, aramaico, latim, todo mundo está ouvindo na sua própria língua. E eles dizem: o que está acontecendo aqui? Não são todos esses homens galileus? Como é que nós estamos ouvindo falar no nosso próprio idioma, do grego glossolalia, glossolalia, ouvindo o próprio idioma? Como nós estamos ouvindo isso? Esses homens estão todos embriagados. E o Pedro, que lá atrás estava agachado perto de uma fogueira, negando Jesus por 3 vezes. E o Pedro, que havia abandonado Jesus e voltado a pescar, e veio perto de uma fogueirinha que tinha um pão assado e um peixe. Esse Pedro agora, diante da fogueira de Atos 2, ele se coloca em cima de um patamar e disse: gente, pode acalmar, que nós não estamos embriagados. O que está acontecendo aqui é que o profeta Joel falou, capítulo 2, 28, e há de ser que depois daquele dia derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A única coisa que Pedro falou diferente é que Joel disse: depois daquele dia derramarei o meu espírito. Derramar o é derramar todo. Pedro não falou o, Pedro disse, Joel disse: derramarei do, isto é, estou derramando um pouquinho, porque a plenitude será depois. Aleluia. Oh glória. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. Em Atos 2 a promessa cumpre. Agora, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Eu acho interessante, irmãos, que tem muita gente que não crê nesse mover do Espírito Santo, né? Antigamente nós éramos muito criticados. Eu lembro disso, eu era menino quando eu vim para a Assembleia de Deus. Falava que na Assembleia subia parede de costa, que pendurava no teto, abusava de crente. Mas agora eles viram que o negócio é diferente, né? Muita gente criticava a gente, né? O mundo aí. Diz que tinha um homem aqui em Ipanema, um líder religioso. A primeira letra do nome dele era Monsenhor Antônio. Eles falavam, né? Eu não sei. Que ele falava: não passa na rua Santos Dumont, porque aqui tinha a Assembleia de Deus, recém-criada, né? Do outro lado ali. Que o bicho está lá. Dizem, não sei se isso é verdade, né? Eu já vi contar essa história. Então, troço que a gente não pode provar, não é bom contar, não. Mas eu ouvi falar que eles proibiam de passar até na rua da igreja. Mas os anos se passaram. A mensagem do Pentecostes prosseguiu. A igreja está de pé. E enquanto tem gente que não acredita em dons, não acredita em negócio de chorar, de adorar a Deus, a gente vai aproveitando disso enquanto eles não acreditam. Fala a verdade. Vai querer não? Então, deixa a gente ir experimentando esse negócio tão glorioso, tão maravilhoso, não é verdade? A promessa cumpriu no Pentecostes, e esta é uma promessa. E nós, pentecostais, cremos que o batismo com o Espírito Santo, a evidência do batismo que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo, é falar em línguas espirituais. Por causa das 4 vezes que no livro de Atos aconteceu que, quando foram cheios, falaram em línguas espirituais. Apesar que os dons do Espírito são 9. Dons de poder, dons de elocução e dons do saber. São 9 dons, de Coríntios 12. Dons de elocução pela voz, dons de poder e dons de sabedoria. Dons de sabedoria, palavra do conhecimento, palavra da ciência e discernimento de espíritos. Dons de poder, cura, fé e operação de maravilhas. Dom de elocução pela fala, profecia, interpretação e línguas. Esses são os 9 dons. Mas o dom mais prático, mais comum, mas a Bíblia diz assim: procurai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Mas fica tranquilo que eu ainda vou ensinar para vocês um caminho mais excelente. Sabe qual era? O caminho do amor. Porque não adiantava falar língua e não amar. É isso que Paulo estava querendo dizer. Não adianta sapatear, chegar em casa e dar um tapa no pé do ouvido da mulher. Dar mau testemunho. Não adianta fazer não sei o quê, comprar e não pagar. Não adianta na igreja e dar mau testemunho. Aqui, dom
Está ligado com caráter. Por isso que são 9 dons e são 9 partes o fruto do Espírito. Então, para cada dom, um fruto. Amém, irmão? Está forte, mas é isso, não é verdade? É a palavra. Então, queridos, isto está disponível para a igreja. A plenitude do Espírito Santo. Sabe que a palavra plenitude vem de pleroma, do grego. Pleroma é a capacidade de estar cheio. Você vai enchendo um copo, vai até entornar. Que Deus encha a sua vida, encha a minha vida. E que todos nós possamos estar na plenitude do Espírito, cheio de Deus. Deixa eu te falar uma coisinha aqui. Não se conhece um crente pelo tamanho da Bíblia dele. Se conhece um crente pelo testemunho, pela presença do Espírito Santo na vida dele. Quando você chegar amanhã no local de trabalho, no seu local de trabalho, se você é um homem que fala a verdade, que você não mente lá no seu trabalho, que você é uma pessoa honesta, correta, e você está cheio do Espírito Santo, quando você pisar lá, se estiverem contando uma piada meio morosa, você diz, opa, acabou, chegou. Aleluia. Entrou para trabalhar, essa menina chegou aqui agora, você é diferente? Sou. Não é que eu sou de outro planeta, é que eu tenho Deus em mim. Eu já contei isso, eu estava embarcando em Ji-Paraná, lá em Rondônia, é perto, logo ali. Quando eu fui embarcar, não tinha o detector de metais, aquele negócio que você passa dentro dele assim. Que tem que tirar cinto, tirar relógio, tirar notebook. Tá? Eles vistoriavam a maleta, a bolsinha. E eu estava com uma mochilinha nas costas, tipo universitário de Viçosa, com um notebook dentro, minha Bíblia, minhas coisinhas. Quando eu coloquei a mochila em cima da mesa, que o moço foi abrir o fecheclé, ele olhou para a minha bolsa e olhou para mim. E ele falou, do senhor não precisa abrir, porque o senhor é um homem de Deus. E deixou passar. Eu estou todo arrepiado aqui. Tem 600 irmãos nos acompanhando agora e ouvindo esse testemunho. Deus está aqui. Alguém tem que ver que você tem Deus na vida. Vou repetir. Se alguém não vê que você tem Deus na vida, tem alguma coisa fora do lugar. A palavra desse homem é diferente. A palavra desta mulher é diferente. A palavra dessa moça é diferente. Sabe por quê? O Espírito Santo veio para ficar com a igreja. No Antigo Testamento era Deus em cima, o homem embaixo. No Novo Testamento era Deus do lado. Agora, depois que Jesus voltou, é Deus dentro. Porque o Espírito de verdade, que o mundo não conhece nem pode receber, mas vocês conhecem, porque Ele habita convosco e estará em vós. Em é dentro. Que Deus abençoe sua vida, o seu coração. Pastor, mas o livro de Atos não é um livro teológico, ele é um livro de história. Então a gente pode ter ele como doutrina? Está todo mundo me acompanhando aqui, né? Pode sim, e eu vou te explicar por quê. Porque o livro de Atos é um livro teocrático. Teo do grego theos, crático. É um livro inspirado pelo Espírito Santo para provar que Deus tem o controle de todas as coisas e que Ele é soberano. Então é um livro teocrático. 2, o livro de Atos é um livro cristocêntrico, porque o centro do livro de Atos não é a igreja. O centro do livro de Atos é o Cristo da igreja. Ele é um livro fidedigno, isto é, repleto de cumprimento das promessas de Cristo. 3, ele é um livro missionário, porque ele trata de uma maneira elaborada da expansão do evangelho no primeiro século e da proclamação do nome de Jesus. 5, ele é um livro doutrinário histórico. Não é só uma narrativa histórica, é uma história repleta de muitas histórias. Doutrinário, cheio de doutrinas que sustentam a nossa fé e pilares da nossa fé. Quero te dizer que a igreja, preste atenção nisso e eu vou concluir. A igreja, ela é de índole dinâmica. A igreja tem que se movimentar, irmãos. Eu conheço países que estão fechando as portas das igrejas, alugando para teatros, cafés e bibliotecas, porque o fogo apagou. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, da igreja brasileira, que possamos manter essa chama do Espírito Santo na nossa vida. Vai depender de quem? Vai depender do senhor, pastor, que é o líder. Sim.
mas vai depender de você, porque cada um tem um altar individual. Você cuida da sua vida espiritual, e eu chego aqui e animo você a cuidar do nosso altar coletivo. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os nossos internautas. Faz até dó, né? Tem quase 600 irmãos simultaneamente conosco agora. Eu quero mandar um abraço, espera aí, Mateus, para todos vocês. Muito obrigado. Compartilhe, né, essa mensagem no nosso Facebook, Rádio Web Shalom. Compartilhe com outras pessoas. E à noite nós temos mais no nosso culto da família. Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração e aproveitar e orar pelos